Olá, amigos. Bem-vindos a mais um estudo do livro Grilhões Partidos. Hoje no capítulo 7. Estamos aqui com nossos amigos Marcelo Neto e Tânia Menezes. Vamos fazer a nossa prece, pedindo auxílio aos amigos espirituais, aos benfeitores desse estudo, que nos guiem, nos protejam, que nos inspirem, para que todos juntos possamos aprender, vivenciar e colocar no nosso dia a dia os aprendizados que nos virão nesse estudo de hoje. Estendemos nossas vibrações de paz, de fraternidade, de amizade a todos que enfrentam dificuldades pelo mundo afora, que sofrem de perseguições, discriminações, em países em guerra, com a fome e o desespero, que todos eles possam ter resignação, fé, para suplantar as dificuldades. Pedimos a proteção a todos que estão nos assistindo, a todos que nos assistirão em outra oportunidade, a todos os coordenadores que participam deste trabalho. Agradecemos a nossa querida Sueli Caldas Schubert pela inspiração, a Divaldo Franco e Manuel Filomeno de Miranda por nos trazerem esse trabalho que serve a nos iluminar o nosso caminho. E ao Mestre Jesus por outra oportunidade de estarmos juntos para continuar nossos estudos. Que assim seja. Então, como eu mencionei no começo, hoje nós vamos fazer o resumo rapidamente do capítulo 7, cujo título é Advertência e Esclarecimento. O capítulo, como sempre, começa com frases das obras da codificação e, nesse capítulo, trazendo duas perguntas do Livro dos Espíritos, do capítulo 9, da parte 2. A pergunta 459, onde Kardec pergunta aos espíritos se influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos, e a resposta dos espíritos é muito mais do que imaginais, influem a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. E a pergunta 465, onde Kardec pergunta aos espíritos com que fim os espíritos imperfeitos nos induzem ao mal, e a resposta dos espíritos para que sofrais como eles sofrem. Então, o capítulo começa com Manuel Filomeno de Miranda nos dizendo que a entrevista que o Coronel Santamaria teve com o diretor da Casa de Saúde deixou nesse diretor vibrações da cólera mal contida. E que aí, imediatamente, Rosângela foi convidada à administração e compreende que chegava o momento decisivo para a sua fé. O psiquiatra, diretor da casa, nem se deu a gentileza de pedir para ela sentar-se. Olhou-a com rispidez, um ardil que se utiliza a fraqueza para disfarçar a falta de valor, e foi bastante incisivo. O coronel Santamaria acaba de deixar esse gabinete e apresentou grave acusação ao seu comportamento. Rosângela fica lívida, mas não obstante está serena. O chefe, então, levanta-se, enfrenta-lhe o olhar tranquilo e prossegue fuzilante. Como se atreve a transformar essa casa num deplorável sítio de práticas ignominiosas e nigromânticas? Ela, surpresa, retruca: deve haver algum engano, doutor. E ele continua: não me interrompa, não esqueça a sua função
e restrinja-se a ela. Aliás, você se encontra aqui em período experimental, e essa sua falta é condição para despedi-la pura e simplesmente. Rosângela pede melhores esclarecimentos. Ele continua: a senhorita é acusada de práticas de magia ao lado de uma paciente, a filha do senhor coronel. O que tem a dizer? E ela responde que essa informação é falsa e acusação injusta. Rosângela estava socorrida pela inspiração que se fazia credora ante a trama de comparsas do mal desencarnados que tentavam prejudicá-la. O diretor continua: então deseja dizer que o coronel está mentindo? É louca? Rosângela responde: em absoluto, não digo isso. Assevero que jamais me afeiçoei a qualquer prática desabonadora à minha dignidade, muito menos em relação a magias que desconheço inteiramente. No entanto, é metida em espiritismo, filiada a esse círculo de loucos desnaturados. Rosângela responde: o doutor está equivocado. Sou espiritista, sim. Aliás, com muita honra, o que é perfeitamente permitido pelas leis desse país, constituindo uma admirável filosofia de vida e uma religião consoladora. Quanto à alegação que o espiritismo é um círculo de loucos, pergunto qual é a religião que professam os internados nesta casa. Não me consta que a jovem Esther jamais houvesse frequentado uma casa espírita, e que talvez, se lhe ocorresse, teria evitado a tragédia a que a sucumbe pouco a pouco. O diretor, com mais cólera, fala: além de desequilibrada, é atrevida. Rosângela responde muito calmamente: desculpe, doutor, sou convicta de fé, na fé que esposo, e minha conduta é irrepreensível. Se os meus serviços não servem a esta casa, não há por que transformá-los em problemas. Porém, não me cabe silenciar diante desta acusação que não procede. Confio em Deus e sei que o senhor é portador de excelentes dotes de sentimento, caráter e razão. Havia nela, Manuel Filomeno de Miranda nos fala, nobreza e coragem. E, colhido de surpresa, o diretor sentou-se e, se livrando dos fluidos maléficos que lhe obliteravam o discernimento, se acalmou. E ele nos diz que o doutor Newton Silva era um homem judicioso, que, dedicado à direção da casa, ele não se transformara num mercador de saúde. Aplicava a psicoterapia do sorriso e do bom humor, fazendo-se amar por todos, funcionários, serviçais, colegas, enfermeiros. Porém, naquela manhã, ele tinha sido vítima de um atrito no lar e tinha experimentado um singular aborrecimento, e isso só aumentara com a visita do coronel Santa Maria. Ele não era religioso, e isso ele exibia com orgulho. No entanto, era um homem cortês e gentil. Tinha sido vítima do cerco das entidades infelizes que se compraziam na cobrança à família do coronel e atacavam Esther. Olhou então a moça frágil à sua frente, que dependia desse trabalho honrado, que conseguira fazer-se estimar por pouco tempo por quantos privavam de sua companhia. Então, como a pedir desculpas, esclareceu: o coronel a proíbe de se acercar-se da filha. Quer dar-me a sua versão do caso? Rosângela responde: afeiçoei-me a Esther desde que a vi. Sou partidária da teoria que o amor muito consegue, e após observá-la demoradamente, considerando as lições do Espiritismo, no capítulo das obsessões, resolvi, com a permissão do doutor Gilvan de Albuquerque, que era onde ela morava, o meu benfeitor, e do senhor conhecido, solicitar uma entrevista ao senhor coronel, que, porém, sequer me ouviu, impedindo-me, de certo modo, de concluir o desejo de sugerir-lhe a terapêutica espírita, simultaneamente a que vem sendo tentada nesta respeitável instituição. E qual seria
indagou o diretor, algo zombeteiro. Frequência dele e da senhora uma sociedade espírita, ajudando a filha com orações e a posteriori com labores desobsessivos. O diretor fala, sorrindo largamente. E crê você realmente em orações e em labores desobsessivos? Rosângela, imperturbável, responde. Sem dúvida. Não apenas creio, como sou testemunha dos seus resultados surpreendentes. E ele continua. Junto a neuropatas, sugestionados e místicos? E ela responde gentilmente. Não somente com esses. Outros pacientes desenganados, portadores de diagnose depressiva, esquizofrênica, recuperaram a lucidez ante meus olhos, por serem realmente obsessos em trânsito provacional. E ele replica a ela: minha jovem, não esqueça que sou ateu e psiquiatra. Linda ilusão essa, porém irracional e improvável. Como a pode provar? E ela responde muito facilmente, frequentando as boas casas espíritas. E ele pergunta: e há as más casas espíritas? E ela responde: sim, como os maus médicos, os incompetentes, os aventureiros, os maus servidores que estão em todo lugar, assim como as péssimas organizações que triunfam em muita parte, porque onde predomina o homem, aí se fazem presentes as suas manifestações morais, poucas vezes salutares. Porém, recruta ele, se não creio em Deus e considero toda essa gente uns psicopatas perigosos, Rosângela replica, não crer em Deus é mal para o Senhor, uma vez que não aceita uma realidade, tal não lhe modifica a estrutura, porém. Não vão longe os dias que Pasteur, Broca, Hewlins Jackson e outros eram tidos como loucos, inclusive o eminente Pinel. Sábios e cientistas de todas as épocas não puderam se libertar da alcunha, pois é muito mais fácil atacar o que se ignora do que estudá-lo, azucrinar os trabalhadores do que fazer-lhes as tarefas, perseguir os idealistas do que erguer-se do comodismo, a fim de ultrapassá-los. Não, o doutor, com a sua lição, não está bem informado. As caóticas opiniões que lhe chegaram são defeituosas, são resultado de preconceito e má vontade. E ele responde, muito obrigado, sou-lhe reconhecido, estou satisfeito com o meu modo de encarar a vida e os fatos. Encerremos essa entrevista que se alonga. Por favor, guarde suas opiniões para si mesmo e não se aproxime da jovem Esther. Não é boa medida? E ela responde, Rosângela responde perfeitamente, doutor. Posso retirar-me? E ele a fala à vontade. Rosângela se afasta e o médico diretor, surpreso com o que ouviu, mergulha em graves meditações, porque afinal eram lógicas as palavras da jovem e pontificadas de muita vivacidade. Ela dava a impressão de possuir cultura. E aí Manuel Filomeno de Miranda conclui. As forças do bem venciam o tentame e o rio da misericórdia divina conduzia o seu curso na direção da subjugada Esther. Esse, então, é o resumo. Então, para começar os nossos comentários e aprofundamentos, chamamos a nossa querida Tânia. Olá, queridos amigos coordenadores, Marcelo, João. Obrigada, João, pelo resumo que você nos apresentou deste capítulo 7. Os nossos cumprimentos para todos aqueles que estão neste momento compartilhando destas vibrações para mais um momento de aprendizado desta maravilhosa obra que assina o nosso querido Manuel Filomeno de Miranda pela psicografia do nosso querido Divaldo Franco. Eu gostaria de iniciar as minhas reflexões trazendo o que Miranda apresenta na reflexão que este livro nos traz de questões relacionadas ao livro dos Espíritos, aspectos do Evangelho,
mas particularmente neste capítulo 7, Miranda nos traz duas questões que eu considerei importantes nós estarmos neste aprofundamento, porque, inclusive, são questões conhecidas nossas, de cada um de nós. Mas de que maneira elas estão perpassando no nosso dia a dia? A primeira questão apresentada é a 459. Vai Allan Kardec indagar aos benfeitores. Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? A resposta é muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que nos dirigem. Então, aqui nós iniciamos as nossas reflexões, porque, de fato, a doutrina espírita, ela nos ensina que há um mundo que nos cerca, há uma comunidade de seres incorpóreos que nós não vemos, mas que convivem conosco, que estão a nos influenciar e interagem conosco a cada instante. Bom, para nós que já estamos há um tempo na doutrina espírita, nós temos convicção disso, destes seres que estão ao nosso redor, dessa convivência que é estabelecida e da influência que nós percebemos, captamos destes nossos irmãos. Mas como é que nós podemos entender a resposta dos espíritos quando eles dizem de ordinário são eles que nos dirigem? O que isso vem assinalar para nós? E aí nós pensamos imediatamente naquilo que é a nossa escolha, dessas escolhas que estamos fazendo constantemente, dos caminhos que, através das nossas escolhas, nós estamos trilhando. Não fui eu que escolhi trilhar por aquele caminho, então é importante pensar a respeito disso. E daí vem a indagação. Ora, se esses espíritos estão nos influenciando, onde de fato está posto o nosso livre-arbítrio? Nessa resposta que eles nos apresentam, nós teríamos aí uma contradição. Claro que os espíritos, eles não quiseram dizer para nós, não somos nós que comandamos vocês, vocês são os robôs que atendem aos nossos comandos. Mas que esta influência, ela vai se dar conforme seja a nossa liberdade de escolha. Então, disso nós podemos já extrair a primeira lição deste questionamento que é formulado por Allan Kardec. Quanto mais nós estamos com a consciência desperta, quanto mais nós compreendemos que somos seres espirituais vivendo esta experiência corpórea e que neste aprendizado nós estaremos mais e mais buscando a nossa vivência como espíritos, então esta consciência vai nos direcionar ao tipo de influência que nós vamos estar acolhendo. Então, isso vai depender da nossa vontade, do nosso livre-arbítrio, de estarmos aproveitando estas influências que nos chegam. Porque nós temos os dois lados para acolher, as influências boas, as influências más. E este acolhimento vai se dar de maneira a aquilo que nós estamos vivenciando neste exato momento. Então, se eu estou bem, eu estou favorável à percepção de mensagens que são mensagens edificantes para a minha caminhada. Agora,
o outro lado também vai se dar. Quanto mais inconsciente, quanto menos o espírito, alma encarnada, ele tem esse despertar para a necessidade do conhecimento de si mesmo, para estar buscando esta viagem interior que vai nos permitir a planificação, para o conhecimento das leis da vida, mais sujeito ele estará às influências negativas. Então, todas essas influências, elas estarão ao nosso redor, embora nem sempre nós consigamos captar aquilo que chega para nós. Nós, em sua maioria, também não vemos, porque não temos a faculdade mediúnica da vivência. Mas estes seres incorpóreos, que são os nossos irmãos, eles estão ao nosso lado a todo instante, porque são espíritos iguais a nós. Porém, com a diferença de que neste momento nos encontramos com o corpo físico e eles fora do corpo. Então, estarão sempre a influenciar-nos, a inspirar ideias, a nos convidar a determinadas escolhas e vão lançar em nós sementes de ideais. E o que nós podemos fazer no nosso dia a dia para poder melhor perceber essa influência? Mas também é importante estar nesta percepção, compreendendo como vamos utilizar para o nosso crescimento. Porque se somos influenciados de maneira negativa e temos consciência de que aquilo não vai promover o nosso crescimento, isso vai assinalar para nós a necessidade de estarmos atentos à nossa jornada evolutiva e que aquela influência, se for acolhida por nós, nós seremos mal-sucedidos. Daí, mais uma vez, chamamos a atenção para a importância deste estudo, deste conhecimento de si mesmo. É no conhecimento de nós mesmos que vamos estar alinhando estas escolhas para a percepção. Não, eu realmente optei por este caminho porque eu considero que ele é benéfico para a minha jornada evolutiva, porque vai me estimular ao progresso e, consequentemente, chegará o progresso da humanidade. E aí lembramos, quando nós falamos de progresso, de uma questão que Allan Kardec ele vai formular na parte terceira de O Livro dos Espíritos, que é no capítulo 8º, que estuda a lei do progresso. E Kardec vai estar indagando nesta questão 785. Qual o maior obstáculo ao progresso? E os benfeitores respondem: o orgulho e o egoísmo. Refiro-me ao progresso moral, porquanto intelectual ele está a todo instante se efetuando. E aí nós fazemos uma ponte desta alusão de Allan Kardec, quando vai indagar a respeito do progresso, e que os benfeitores destacam que o egoísmo e o orgulho vão impedir este progresso moral. A atitude de Rosângela, quando ela procura a família, os pais de Esther, ela não pensou nas consequências do que este ato poderia estar trazendo prejuízos para a sua vida profissional, para o seu emprego. Qual foi a ideia imediata de Rosângela? Beneficiar Esther, porque ela percebia que ela estava passando por um processo obsessivo. Então, aí nós podemos já estar adiantando sobre este caráter moral da jovem Rosângela, que estava iniciando naquele emprego,
mas que não titubeou em estar auxiliando aquela paciente de nome Esther, quando se colocou à disposição de estar buscando os seus pais e trazendo esclarecimentos que poderiam auxiliar no seu processo de restabelecimento e, por que não, a cura. Então, era uma jovem que se destacava diante da sua idade, do início da profissão, que de fato buscou ajudar sem pensar em si. Quantos jovens, primeiro, vão pensar em si? É o egoísmo. É este egoísmo que nos afasta do nosso progresso moral. Então, neste momento que Rosângela tem este impulso de procurar os pais de Esther, ela, nada mais, nada menos, estava captando as influências benéficas no sentido de auxiliar o deslindar daquele processo obsessivo ao qual ela estava inserida. E aí Miranda vai destacar neste quesito, neste capítulo, ele faz o seguinte destaque que vai estar relacionado à questão da influência. Rosângela estava socorrida pela inspiração de que se fazia credora ante a trama nefasta da sordidez humana e da ardileza dos comparsas do mal desencarnados. Ou seja, Miranda está destacando aqui para nós que ela, porque estava sintonizada com o bem, e isso nós não podemos desconsiderar, conseguiu captar estas mensagens que a espiritualidade superior a envolvia para poder iniciar este processo de auxílio a Esther. Então, nós, quando pensamos neste ato de Rosângela, que captou estas influências, podemos também trazer para a nossa vida. E aí fazemos o questionamento. Nós conseguimos perceber as influências benéficas em nossa caminhada? Para a melhor percepção destas influências, nós temos que cuidar deste nosso mundo íntimo, buscando o estudo, o aprendizado, esta interação com a espiritualidade, estar cada vez mais atentos aos nossos padrões de pensamentos, porque isso vai ser uma porta aberta a todo tipo de influência. E estamos, de fato, atentos a este padrão de pensamento que vibra em nosso mundo íntimo diariamente. Ainda neste tópico da influência oculta dos espíritos em nosso pensamento, que é o que Allan Kardec, que Manuel Filomeno de Miranda destaca esta questão que estamos fazendo a análise, Allan Kardec vai, nós falamos da questão 459, mas ele vai na questão 466, dando sequência a esse estudo, indagar por que Deus permite que espíritos eles nos estimulem ao mal. E aí vamos pensar que o nosso Pai, ele é bondoso, ele é amoroso, ele é misericordioso, e diante de tudo isso, ele ainda permite que estes espíritos eles venham nos estimular ao mal. Ou seja, por que isto acontece? Por que Deus permite que isto aconteça? Então, na resposta, nós encontramos que os espíritos imperfeitos, eles são os instrumentos próprios para pôr em prova a fé e a nossa constância, a constância do homem para a prática do bem. Em nenhum momento perde a criatura de estar exercendo o livre-arbítrio. Então, nós precisamos estar
a todo instante, pensando que esta influência ela está muito conectada com a nossa liberdade de escolher aquilo que nós queremos estar vibrando. Porque é claro que nós vamos estar lidando com espíritos que desejam nos arrastar para o caminho do mal, desviar-nos do caminho do bem, especialmente quando nós começamos neste processo de renovação, adotando condutas, atitudes mais próximas dos ensinamentos de Jesus. Então, aqueles que estão no nosso entorno e não estão interessados no nosso progresso, no nosso avanço, eles estarão a todo instante vibrando e emitindo as ondas, as ideias, para que nós não continuemos naquele investimento. E daí vem a nossa escolha. Nós vamos estar acolhendo estas influências ou vamos partir através do esforço, através da vontade, através da perseverança para um novo caminho? Então, este é um lado, mas nós temos o outro lado, que é o lado dos benfeitores, de pensar nos amigos espirituais que cada um de nós também tem, de pensar nos nossos familiares que já partiram e que vão trabalhar incessantemente para que nós possamos avançar. Então, esta pleiade de amigos espirituais, de benfeitores, de familiares, estarão investindo, e o investimento vem também através de ondas que vão vibrar, mas que a vibração precisa encontrar o acolhimento em nós. E a todo instante estarão enviando as mensagens de coragem, as mensagens de perseverança, de bom ânimo, para que possamos cada vez mais nos sentir estimulados ao progresso, mas também à prática do bem, porque a todo instante eles estarão a nos estimular a estarmos fazendo o bem, semeando também em nossas mentes as boas ideias, as ideias que são ideias de iluminação, de renovação. E daí vamos pensar o quanto nós estamos nos colocando à disposição em nosso dia a dia para que isto de fato prevaleça e que nós possamos acolher mais as influências positivas, porque nós, espíritos imortais que somos, almas encarnadas, vamos receber ambas as influências em nosso cotidiano e faremos as escolhas que o momento nos direcionar, conforme seja aquilo que nós desejamos e estabelecemos como metas. Rosângela, ela fez a sua parte e ela vai enfrentar o diretor da clínica, mantendo-se fiel à doutrina espírita que abraçou e, principalmente, tendo a firmeza diante do interrogatório que foi feito a ela. Mas há um detalhe que Miranda coloca nesta narrativa, que o doutor Newton, naquela manhã, ele tivera atritos no seu lar. Ele se aborrece e aumentou o seu estado emocional abalado, especialmente quando recebe, na primeira visita da manhã, a presença do pai de Esther, que vem trazer a sua inconformação com a visita de uma funcionária que vai falar a respeito da doutrina espírita.
E daí nós vamos fazer uma análise deste momento do Dr. Newton, cuja narrativa de Miranda vai apresentar um médico que estava a todo instante com um sorriso, procurando acolher aqueles que chegavam à clínica e que não tinha vaga, ele providenciava, e que em todas as circunstâncias se apresentava como uma pessoa afável. Mas naquela manhã ele teve um atrito em casa. E este atrito, que certamente estava no cerco destas influências negativas, daqueles espíritos que estavam assediando a família de Esté, provocou, porque encontrou a sintonia, aquele estado alterado, mostrando que esta mudança de comportamento nada mais significa do que uma ocorrência inoportuna que leva a esse estado. E aí é importante estarmos atentos às nossas emoções, porque nós também passamos por situações semelhantes. E aí nos recordamos que a benfeitora Joana de Ângeles, no livro Autodescobrimento, ela vai apresentar para nós a, a afirmação de que homens e mulheres, pela sua estrutura evolutiva, são seres emocionais. E quando esta emoção ela é bem direcionada, ela vai se tornar um dínamo que será gerador de estímulos. E aí vamos pensar que nestes relacionamentos que nós estabelecemos com o outro, nos variados contextos em que estamos inseridos, a emoção ela vai exercer um papel importante para o êxito ou para o fracasso. Isso vai depender da maneira como nós reagimos. Daí ser necessário nós fazermos uma avaliação a respeito da própria emotividade, observando como ela se apresenta, se ela está sem vigor, se ela está mais alterada, se ela está indiferente, ou se nós nos colocamos à disposição para esses estímulos nobres que chegam e que nós conseguimos expandir. Então, aquela forma ríspida pela qual o Dr. Newton trata a Rosângela foi certamente um ponto na sua existência, na existência dela, que lhe promoveu o crescimento, porque é diante dessas situações onde nós nos mantemos firmes e seguros naquilo que nós acreditamos, que vai estar nos direcionando para a nossa proposta. Então, a benfeitora Joana de Ângeles, neste livro, ela vai dizer para nós que neste interrelacionamento vão nascer experiências que serão proveitosas para o amadurecimento de nós e daqueles com os quais nós estamos nos deparando no nosso dia a dia. Então, é importante estarmos atentos à nossa conduta, especialmente quando as nossas emoções elas se apresentam de maneira mais desorganizadas. E pensar que estas emoções elas são importantes para a etapa reencarnatória ao qual nós estamos mergulhados, para nos direcionar ao aprimoramento, porque etapa a etapa nós estamos atravessando por sucessivas experiências e vamos canalizando esta força dinâmica para a autossuperação, onde todos vivenciamos esta potência, este alto potencial das emoções. E aí, finalizando as nossas considerações a respeito deste capítulo, nós temos a questão apresentada por Miranda, ainda neste início de capítulo, que é a 465.
E Allan Kardec indaga aos benfeitores: com que fim os espíritos imperfeitos nos induzem ao mal? A resposta: para que sofrais como eles sofrem. Então, aqui nós temos mais uma certeza da necessidade de estarmos observando os nossos pensamentos, não permitindo que o pessimismo invada a nossa mente, para não atrair estes irmãos que sofrem e que querem também que nós passemos pelo sofrimento. E aí vai dizer Manuel Filomeno de Miranda, espera aí que eu tirei aqui da página. Está aqui. Fora vítima em relação ao Dr. Newton. Miranda diz: ele fora vítima do cerco das entidades infelizes que se compraziam na cobrança à família do coronel e se desforçavam em Esté. Então, se apesar deste atrito na família, o Dr. Newton estivesse atento ao seu estado emocional, provavelmente ele não teria reagido de maneira tão ríspida com relação a Esté. Ele teria dialogado de forma mais amena, diante da sua atitude, e certamente, posteriormente, ele não teria a consciência de culpa sobre as suas ações se fosse uma pessoa dedicada a fazer a viagem interior. Então, tudo isso vem mostrar para nós a necessidade de estarmos cada vez mais atentos a tudo que está acontecendo em nosso cotidiano. Se o dia hoje foi um dia assim muito difícil, qual foi a minha reação e de que maneira eu, observando as minhas reações, eu posso trabalhar se na minha análise eu percebi que elas estiveram em desalinho, que elas poderiam ter sido melhor, e a partir daí buscar cada vez mais, de maneira intensa, esta interação, esta conexão com a espiritualidade amiga, com o nosso anjo guardião, para que tenhamos nesta influência sempre para o lado positivo, para o lado superior, que vai permitir o nosso avanço e, consequentemente, o avanço da nossa sociedade. Então, eram estas as nossas considerações em relação a este capítulo 7. Obrigado, Tânia. Excelentes considerações. Então, agora passamos para o nosso querido Marcelo para concluir o aprofundamento do capítulo. Muito obrigado, João. Muito obrigado, Tânia, pelo resumo excelente e pelas considerações muito boas que você trouxe, Taninha. E eu gostaria de focar mais especificamente nesse capítulo 7, numa frase que eu separei aqui do lado da tela do computador, que está na página, no meio da fala, quando o Dr. Newton traz a seguinte informação. Naquele diálogo, ela é espírita e ele, com muito orgulho, se declarando ateu. Minha jovem, não esqueça que sou ateu e psiquiatra, arremeteu o finalista. Linda ilusão essa, porém irracional, improvável. Como provar? E aí nós vamos ver exatamente este ponto específico deste capítulo que eu queria abordar. E Kardec traz na sua obra uma quantidade de informações a respeito do materialismo, e nós podemos aqui nos recordar da pergunta 147 de O Livro dos Espíritos, que fala sobre o materialismo, né? E nesta pergunta em específico, Kardec pergunta por que os anatomistas, os fisiologistas, estas pessoas ligadas à área médica, desse tipo de análise do corpo, por que em geral, estas pessoas que se aprofundam nestas ciências naturais são tão frequentemente levados ao materialismo?
E os espíritos respondem que o fisiologista refere tudo ao que vê, ou seja, ele se atém só às questões que ele consegue tocar e perceber com os 5 sentidos. E completam os espíritos: orgulho dos homens que julgam saber tudo e não admitem que alguma coisa possa ultrapassar o seu entendimento. É interessante porque Kardec tenta elaborar um pouco mais e vai para a pergunta 148 e fala: mas não é de lastimar, os espíritos estão aqui na minha frente, não é de lastimar que o materialismo seja uma consequência de estudos que deveriam, ao contrário, mostrar o homem a superioridade da inteligência que governa o mundo? Deve-se daí concluir que são perigosos essas deduções materialistas. E os espíritos respondem: não é verdade que o materialismo seja uma consequência desses estudos. Em absoluto. O homem é que deles tira uma consequência falsa, já que pode abusar de tudo, mesmo das melhores coisas. E seguem os espíritos: ademais, o nada os apavora mais do que gostariam que parecesse. E os espíritos fortes, quase sempre, são mais fanfarrões do que bravos. É belíssima as considerações que os espíritos nos trazem. Kardec faz depois, logo após essa pergunta 148, nos traz algumas considerações, né? Falando a respeito por uma aberração da inteligência, há pessoas que só veem seres orgânicos, ou seja, as questões materiais, e aquilo que eu tinha mencionado, só o que podem perceber com seus 5 sentidos, só o que conseguem atribuir a esta limitadíssima capacidade do espírito enquanto encarnado. Eles vão ver no corpo apenas aquela máquina, as células, os músculos, as questões todas, né? E não admitem de maneira alguma nada que escape a estas percepções única e simplesmente dos 5 sentidos. No meio destas reflexões que Kardec traz a respeito da pergunta 148, ele traz uma observação que talvez todos nós devamos prestar atenção, porque nos tempos atuais vemos estas dualidades. Com todo o progresso que alcançamos, o materialismo tem tentado fincar a sua bandeira no território das sociedades, dos governos, dos países. Kardec, num determinado momento, fala que uma sociedade que se fundasse sobre estas bases materialistas, isso seria altissimamente perigoso. E ele coloca que isso seria uma espécie de germe de sua dissolução do povo, da sociedade e dos seus membros, que poderiam, num futuro, se entredevorarem como animais ferozes. Porque se nada existe além das questões físicas, o que me interessa, de repente, ser um pouco melhor, construir a minha vida pautada nos sacrifícios íntimos, da disciplina, como nós sabemos a importância desta reforma íntima, e segue aí em frente. A frase que Karl Marx usa quando ele afirmava de que a religião é o ópio do povo, é talvez uma das grandes provas, isso aqui no século XIX, uma das grandes provas da investida das trevas na tentativa de fomentar o vazio existencial na humanidade. Então, as religiões que nos trazem, sejam elas quais forem, mas que nos propõem que algo além das questões materiais, sou ateu, graças a Deus, como é o chavão que muitos ateus colocam e trazem, a religião ensina que não pode existir simplesmente as questões ligadas a isso aqui, ao terra-terra, ao que a gente consegue colocar, de maneira alguma. Havia um senhor no interior de uma cidade, lá de São Paulo, ele consertava rádio, ele era espírita, e ele tinha um grande amigo que era um médico muito conhecido na cidade, muito renomado,
E o médico era ateu, ele se declarava ateu com muito orgulho. Como o doutor Newton aí falava, eu sou ateu e psiquiatra, e se vangloriava daquilo. E naquelas discussões, eram muito amigos, o senhor que consertava a rádio, tentando trazer as ideias espíritas, que a alma existe e vai continuar existindo, o médico vai falar, olha, eu já abri não sei quantos corpos, eu nunca vi um espírito lá dentro. E ele vai, numa brincadeira, fala, olha, eu já abri, consertei tanto rádio, eu nunca vi o locutor lá dentro daquele rádio também. Então, a gente vê nessa brincadeira jocosa, para criar um pouco de humor, né, que essas considerações são muito comuns. E, como eu tinha dito, Kardec tem uma série de informações. No livro Céu e Inferno, ali na segunda parte, mais especificamente no capítulo 5, onde ele trata dos suicidas. Há um senhor que é trazido na reunião da Sociedade Espírita de Paris, e o título desta parte, da segunda parte do livro Céu e Inferno, que trata dos suicídios, é Um Ateu. É um senhor, que ele coloca ali só as primeiras letras, né? O senhor JBD, alguma coisa assim, era um homem instruído, muito culto, mas saturado das ideias materialistas, e não acreditava em Deus de maneira alguma. Ele é evocado na Sociedade Espírita de Paris, 2 anos depois de desencarnado, e a evocação é muito, muito interessante, porque ele fala, eu sofro muito, sou um réprobo. Aí o diálogo ali se dá, né? Fomos levados a evocar o senhor, né, por alguns parentes que desejavam conhecer como é que o senhor estava, né? O senhor poderia nos dizer como é que está a sua vida do lado de lá? E ele responde, este ateu, sofro muito, a minha vida é muito penosa. A vossa morte foi voluntária? Ele diz, sim, sim. O espírito vai e escreve com uma certa dificuldade, ele pega o lápis, a letra trêmula, até quebra a ponta do lápis. É uma coisa assim, é uma coisa colérica, rasga o papel. Você percebe que o médium traz, independente das suas tintas pessoais, o impacto daquele espírito que sofre muito, e todo o diálogo que acontece, que passa naquela situação, e que mostra ele, num determinado momento, sou forçado a crer em Deus. Aí, uma parte do diálogo, né? Que motivo poderia tê-lo levado ao suicídio? O tédio de uma vida sem esperança. É uma mensagem belíssima e vale a pena buscar no livro Céu e Inferno para nós percebermos esses detalhes dessa conversa, desse diálogo. Há também na obra O que é o Espiritismo. No primeiro capítulo, ali mostra a pequena conferência espírita. E aí Kardec fala a respeito de um cético que esteve ali na Sociedade Espírita de Paris, em 1959, era um visitante que apareceu. E ele traz, né, alguma coisa nesse sentido. Eu estou com o livro aqui, também O que é o Espiritismo, e fala mais ou menos o seguinte, isso o visitante falando, são os fatos positivos que os incrédulos querem ver, que eles pedem, e na maioria das vezes não se pode lhes fornecer. Se todo mundo pudesse testemunhar esses fatos, a dúvida não seria mais permitida. Como ocorre, pois, que tanta gente nada tenha podido ver, malgrado sua boa vontade? E coloca, se os contesta dizendo faltar-lhes fé, a isso respondem, com razão, que não podem ter uma fé antecipada e que se quer que eles creiam, é preciso, então, dar-lhes os meios de crerem. É como se fosse, o visitante fala, se vocês nos mostram para a gente, como é que vocês querem que a gente tenha fé se a gente não vê nada? Apresentem os fatos, os fenômenos, as situações todas, e Kardec vai atrás. Há céticos que negam até a evidência, e que não importa que tipo de prodígio, de fenômeno ocorra ali. E Kardec elabora de uma forma muito bonita quantos há que, depois de terem visto com seus próprios olhos, mesmo assim eles persistem nas suas convicções de negação e seguem afirmando que isso foi uma ilusão, isto não prova nada. Então você percebe que existe já
uma construção íntima, já uma determinada situação que é muito difícil de demover. No livro A Psicografia do Nosso Chico, no livro Estante da Vida, o irmão X nos traz no capítulo 21 um dos diálogos mais bonitos que eu considero, porque está ali um materialista conhecido, era uma reunião pública, está até no livro Bezerra de Menezes, Bezerra, O Diário de um Espírito. É um filme que foi publicado há alguns anos atrás. E esse diálogo foi extraído exatamente desse livro, Estante da Vida, capítulo 21, Psicografia do Nosso Chico, irmão X. E o capítulo se chama Materialismo e Espiritismo. Adolfo de Menezes ali abre a reunião e a palavra ali é concedida. E esse amigo era amigo de Bezerra, materialista confesso e conhecido, levanta e fala: Bezerra, continua ateu. Mas não é só por causa de mim, não, por causa dos meus colegas que são ateus também. E eu venho convidá-lo para um debate público, a fim de que a gente possa provar a inexpugnabilidade das questões relacionadas ao materialismo contra estas pretensões que vocês têm aí do espiritismo. E ele levanta, mas eu vou prevenir você uma coisa, né? Nós, materialistas, ateus, já levantamos uma vasta lista de médiuns fraudulentos, sensitivos, gente que já se arrependeu, né? Essa quantidade de ilusionistas que operam esses imaginários poderes, enganando a tanta gente. E aí ele vai falando uma série de coisas, espertalhões, que vão ludibriando as pessoas de boa fé, traz uma série de considerações. Bezerra se concentra, faz uma prece, pede permissão. Posso chamar o senhor de meu irmão? Ele foi perfeitamente. E Bezerra fala de uma forma que é absolutamente emocionante. É verdade, eu aceito o desafio, mas antes de aceitar o desafio, nós gostaríamos que o senhor trouxesse ao debate alguém que o materialismo tenha soerguido moralmente deste mundo, algum malfeitor que tenha se regenerado, algum infeliz que o materialismo tenha devolvido o ânimo de viver, os doentes da alma, os loucos, as vítimas de tentações, as mulheres infortunadas que tenham passado pelos momentos de total desequilíbrio, irmãos desditosos de que a morte roubou os seus entes queridos. E ali, enregelados naquele sentimento de dor, de nunca mais poderem vê-los, será que o materialismo devolveu a esperança para estes? Viúvas, órfãos, caluniados, aos quais terá ensinado? Será que o materialismo ensinou o perdão das afrontas? E os que foram prejudicados pelos atos mais bárbaros de selvageria social, massacrados nas questões da legalidade, aquela legalidade que favorece aos poderosos e ultraja os menos felizes nas questões financeiras, os acusados injustamente, os companheiros diversos. E ele vai falando ali os tristes. Será que o materialismo, de alguma forma, imunizou estes tristes contra as questões do suicídio? Bezerra vai, enxuga as lágrimas, porque nessa hora ele está em pranto, já emocionado, a cobertura espiritual. E ele vai, fecha. Ah, meu amigo, se vocês puderem trazer um só desventurado no mundo que o materialismo terá dado socorro moral para que este se liberte do cipoal de sofrimento, nós, os espíritas, vamos aceitar o debate, o répito. Um silêncio muito profundo. Um materialista que estava ali de pé, senta e a reunião segue.
com esta argumentação do nosso Bezerra, extremamente poderosa, nós talvez pudéssemos fazer uma viagem, mais uma vez, ao Livro dos Espíritos, na lei de progresso, quando Kardec pergunta de que maneira, na pergunta 799, de que maneira o Espiritismo pode contribuir para o progresso? E os Espíritos respondem: destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Aí sim o Espiritismo vai fazer com que os homens possam compreender os seus verdadeiros interesses, com a noção da vida futura, de que a vida, por mais difícil que seja, tem um objetivo. E que o Dr. Newton, percebemos no final do capítulo, que ele passa a considerar, talvez, algumas coisas, porque havia lógica na explanação da nossa Rosângela, que não falava como se fosse uma fanática apaixonada, trazia verdadeiramente as considerações com muita nobreza. Então, nós vamos, talvez, aqui, nestes momentos finais de algumas reflexões, trazer que a religião, a religiosidade, não é o ópio do povo, como disse Karl Marx e tantos outros. É a esperança para a humanidade inteira, desfalecida pela maldade, pela iniquidade, pelas loucuras do materialismo. E vai reafirmar esta religião, e mais particularmente o Espiritismo, com as forças da alma. Bem-aventurados são estes que creem em Deus, este Deus de infinito amor, no trabalho incessante dentro de si mesmo. E quem sabe um dia, passando pelas dificuldades, pelas desilusões, mas suportando-as, com a certeza de que a vida continua, a gente vai repetir talvez aquele pequeno trechinho que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, no item 3, falando do homem de bem, que tem fé em Deus, tem fé na sua bondade, na sua justiça, na sua sabedoria, que nada acontece sem a permissão de Deus, e que este que crê em Deus e de que a vida continua, se submete à vontade do soberano. Isso não significa cruzar os braços. Este homem, esta mulher, este ser humano tem fé no futuro, razão pela qual vai colocar os bens espirituais acima dos bens temporais. E sabe que estas vicissitudes que a nossa Rosângela lhe trouxe, todas essas dores, todas essas decepções, são provas ou expiações, e vai aceitar sem murmurar, tendo a absoluta certeza de que um dia a alegria vai bater à sua porta. Então, esta frase, sou ateu, graças a Deus, jamais a vi. Nunca, de maneira alguma. Então, com certeza, a obra vai se desdobrar nos próximos capítulos e, fazendo uma brincadeira, cenas dos próximos capítulos onde o amor sempre vai vencer e mostrando que a alma imortal um dia se encontrará numa felicidade inimaginável. Muita paz a todos. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Tânia. Realmente temos muito ainda pela frente para estudarmos nesse livro e uma curiosidade imensa como se desenrola todo esse trabalho, né? Então, convidamos todos para que estejamos juntos na próxima semana para o capítulo 9. Agradecemos a participação de todos, que Deus nos proteja e nos guie durante a semana e até a próxima semana, então. Muito obrigado. Muito obrigado.